Nós acabamos de assistir aí um pequeno trecho desse filme que narra aí a história de Jesus no caminho de Emaús aí com seus discípulos. E nós vimos aí algumas informações importantes para a nossa vida que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E indo agora aqui para esse momento nosso da mensagem, vou ler agora Lucas capítulo 24, a partir do versículo 28, que diz assim: Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Deus bondoso, quero te louvar, Senhor, por essa palavra, por essa porção da tua palavra, Deus, que é tão real, tão viva, tão necessária para cada um de nós. Fala no nosso coração e usa nossas vidas, Senhor, como tu tens feito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, veja só, essa passagem acontece logo depois do que tinha acontecido em Jerusalém, todo burburinho pela morte de Jesus lá na cruz, né? Jesus crucificado. E aí os discípulos, esses dois discípulos que estavam voltando de Jerusalém, estavam com o semblante caído, semblante abatido, e vinham conversando justamente sobre o que tinha acontecido. E Jesus, quando encontra com eles, Jesus pergunta para eles: o que vocês estão falando aí, né? E o que aconteceu? Aí eles perguntam para Jesus: olha, você não sabe? Na verdade, eles não sabiam que era Jesus ali, né? E aí você não sabe o que aconteceu nos últimos dias lá em Jerusalém? Aí Jesus fala: não estou sabendo não. O que foi? Jesus, aquele que pregava com muita autoridade, né? Ele foi crucificado, morreu e tal. E aí Jesus vem com uma resposta muito interessante, que está aqui no nosso versículo 25 do capítulo 24. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Gente, aqui vem uma mensagem muito importante para a gente, é a primeira coisa que eu quero trazer para nós nessa noite. A importância das Escrituras Sagradas na nossa vida. Imagine só que esses discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús, se eles tivessem total conhecimento e os olhos abertos pelas Escrituras, eles não estariam com esse semblante caído, preocupados apenas com notícias ruins. E falando de notícias ruins, nós estamos aí num cenário que basta a gente ligar aí nossa televisão, o WhatsApp, as redes sociais, a gente vai ver notícia ruim, porque nós estamos agora num período de pandemia, é o mundo inteiro padecendo por causa desse vírus. Então, as notícias são constantes, né? De gente que está morrendo, de doença e tal e tal. E se nós, cristãos, né, servos do Deus vivo, nos deixarmos contaminar por essas notícias, por essas coisas que estão ao nosso redor, e isso fizer, na verdade, se tornar a motivação e aquilo que está nos colocando emocionalmente e espiritualmente para viver os dias que estamos vivendo, nós realmente vamos andar aí com o semblante caído, tristes, preocupados, né? Ansiosos. E Jesus está lembrando para esses homens aqui a importância de conhecer as Escrituras para que vocês tenham paz, né? Para que vocês
aceitem essa má notícia dessa morte do Cristo, né, de Jesus, porque isso já estava escrito e isso era o que deveria acontecer. O que estamos vivendo hoje também, irmãos, já está escrito. Isso já está estipulado por Deus. Os dias que se virão, a volta de Jesus, o reinado de Cristo aqui na terra já está escrito nas Escrituras Sagradas. E tem muitas pessoas que estão hoje nesse desespero, que precisam ouvir essa mensagem de paz, essa mensagem de resgate, essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança que a palavra de Deus traz para todos nós. Nós cristãos e crentes precisamos ser renovados nessas informações dia após dia. Nós precisamos ser evangelizados também dia após dia. Ah, mas eu já sou batizado, pastor, já tenho um tempo de igreja, não tem problema. Nós temos que ser reciclados e reinformados cada vez mais daquela verdade que é o evangelho que liberta. Quanto mais buscamos nas Escrituras as verdades que Cristo nos revelou, mais conscientes do mundo e das coisas que estão acontecendo externamente nós nos tornamos. E, consequentemente, recebemos uma paz que excede todo o entendimento, porque já sabemos, olha, tudo isso que está acontecendo já estava profetizado, já estava escrito lá nas Escrituras Sagradas. Deus não está indiferente àquilo que estamos vivendo. Deus tem consciência daquilo que estamos passando, porque Ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Então, Jesus, com muita paciência, vai explicar as Escrituras Sagradas para eles. E aí, gente, é muito importante a gente renovar nosso conhecimento e renovar aqui o nosso entendimento da importância que é a Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus para a nossa vida e a vida das pessoas que estão na nossa casa. Como é que anda aí o seu tempo de leitura da Bíblia com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa? Como é que você tem feito isso? Você tem reservado um tempo semanal ou diário para ler a Palavra de Deus individualmente e em casa? Porque esse tempo, gente, que estamos vivendo agora, que estamos voltando mais os nossos olhos para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa casa, também é um tempo especial que Deus preparou para nós voltarmos a alguns hábitos que sabemos que são necessários para nós. Um deles é a leitura da palavra e o conhecimento da palavra. Não basta apenas ler, mas, na verdade, ler, entender, estudar, explicar, pregar essa palavra para as pessoas da sua casa, ter a oportunidade de ouvir as pessoas comentando sobre a palavra de Deus, daí a importância de um pequeno grupo também, daí a importância desse relacionamento discipulador, onde você vai estar discipulando uma pessoa. Todos os tempos, gente, tempo e fora de tempo, nós pregamos a palavra. Antes da pandemia, na pandemia, pós-pandemia, o tempo, gente, que estamos vivendo, ele não tem importância nenhuma, ele não tem relevância nenhuma no que diz respeito à nossa dedicação ao estudo e o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos aí uma escola bíblica que não parou, está todo domingo funcionando, às 11 horas da manhã, através do aplicativo, que vocês recebem um link lá no WhatsApp, divulgado aí nas redes sociais também. Isso, gente, é imprescindível. A gente precisa estudar a palavra de Deus e sermos conhecedores bem profundamente dessa palavra que Deus nos revelou. Temos muitas oportunidades, a palavra está aqui, e nós só temos realmente que readquirir esse hábito de buscar em Deus todo esse conhecimento que a gente precisa para a nossa vida. Jesus lembra isso para os discípulos que estavam ali. Outra coisa muito importante que a gente vai ver aqui é essa questão da hospitalidade, porque enquanto Jesus estava indo para o povoado, né, aliás, eles estavam se aproximando do povoado, Jesus estava dando a ideia de que ia seguir viagem. O versículo 29 diz que eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E aí, gente, como é que anda a nossa percepção de hospitalidade e de cuidado com as pessoas? Eu sei, gente, que o período que estamos vivendo é um período difícil. Nós já vínhamos reclamando da questão da segurança, a gente não confia mais tanto nas pessoas. Mas veja, Jesus para eles aqui era um desconhecido, Jesus não havia se revelado para eles. Era como se os olhos deles estivessem vendados para eles não reconhecerem Jesus, certo? Então,
Para eles, Jesus era um desconhecido. Mas, como estava chegando a noite, eles estavam preocupados agora com essa pessoa que, muito humildemente, muito pacientemente, estava ali explicando as Escrituras para eles. Então, houve uma compaixão, houve uma necessidade de cuidado, de zelo pela vida daquele estrangeiro, aquele desconhecido que estava no caminho com eles, né? E aí eles convidam Jesus para ir para a casa deles. E olha que presente eles receberam com esse convite. Gente, na verdade, sermos hospitaleiros, muitas vezes a gente acha que vai estar abençoando a vida daquela pessoa, mas a gente é uma via de mão dupla. Nós tanto abençoamos como somos abençoados quando acolhemos pessoas para estarem no nosso convívio dentro das nossas casas, na nossa igreja, na nossa associação, no relacionamento de discipulado. Quando você tiver ali seu pequeno grupo, né, montado e você acolher uma nova pessoa na sua casa, gente, isso não tem preço. Você tanto abençoa como você é abençoado também. E isso aconteceu aqui com esses homens porque se eles não tivessem chamado Jesus para estar com eles ali naquele momento, os olhos deles não teriam sido abertos, Jesus teria continuado o caminho e eles não teriam tido a oportunidade de testemunhar que Jesus havia ressuscitado, não teriam tido a oportunidade de ter um tempo gostoso ali no partir do pão com Jesus. Muitas vezes perdemos muito por não sermos hospitaleiros. Lembre-se disso. Primeira coisa, questão das Escrituras Sagradas. Busque o conhecimento de Deus. Segundo, coloque em prática esse conhecimento. Seja hospitaleiro. Acolha as pessoas. Busque em Deus as oportunidades para que você desempenhe essa hospitalidade cristã. Lembre-se das pessoas que estão aí durante a semana precisando de uma mensagem, de uma oração. Você tem aí uma ferramenta muito forte, muito poderosa que é a internet, para você usar isso para a glória de Deus. Mandar uma mensagem perguntando como você está, isso muda o dia de uma pessoa. Orar com essa pessoa muda o dia dessa pessoa e o seu também. E você vai estar acolhendo com a compaixão e o amor cristão que Jesus nos ensinou. Pelo amor que vocês têm uns pelos outros, é que vão conhecer que vocês são os meus discípulos. É o que Jesus fala lá em João capítulo 13. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E lá no final do Salmo 1 diz, tudo aquilo que fizer prosperará. Tudo aquilo que nós colocarmos em prática, irmãos, daquele conhecimento que nós temos, desenvolvendo essa hospitalidade cristã, esse amor de Jesus pela vida das pessoas, tudo que a gente fizer vai prosperar. A semente que a gente plantar no coração das pessoas vai multiplicar por 100, por 1000. Nós sempre olhamos, talvez, já repreendendo isso, né, nós não sempre olhamos, nós de vez em quando, às vezes, vem aquele sentimento negativo de olhar, as pessoas não vão querer saber de Jesus, as pessoas não vão querer me ouvir, as pessoas não vão querer... Gente, as pessoas são carentes, as pessoas são necessitadas, eu sou carente e necessitado de Deus, da palavra de Deus, todos nós somos. E existem pessoas que estão aí com o coração aberto, gente, propensos para receber essa mensagem da salvação. Essa semente vai cair num solo fértil, que vai multiplicar de 100 por 1000. E Deus pode usar, Ele quer usar a sua vida para que isso aconteça. Lembre-se disso. Não deixe a semana passar em branco. Toda semana desempenhe essas atitudes, esses hábitos saudáveis que Deus colocou para nós. Nossa igreja multiplicadora, que é o que temos pregado aí, nós batistas, um dos exemplos, das questões que estão aí, desses valores e princípios que estão aí sendo pregados, compaixão e graça. Compaixão, nós fazemos atitudes e gestos bondosos, a graça de Deus nos faz isso, por pessoas que não conhecemos, pessoas que conhecemos, a gente não faz distinção de pessoas, a gente simplesmente vai lá e realiza essa obra de caridade, essa obra de amor pela vida das pessoas, tá certo? Segunda lição. E a terceira coisa, gente, Jesus, quando senta à mesa com eles, versículo 30, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.
Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Veja, Jesus é revelado, gente, na hora que eles abrem os olhos e começam a ver e reconhecem Jesus ali, a revelação acontece no partir do pão. Jesus ora, dá graças ao Pai, parte o pão e reparte para cada uma das pessoas. Num jantar, numa reunião de pessoas naquela época e nos dias de hoje também, a gente coloca ali o pão na mesa e cada um vai tirando um pedaço, né? E vai comendo. Jesus, ele sempre teve esse hábito de receber aquele alimento, ele pegava o pão, ele dava graças, ele repartia, ele mesmo partia e distribuía para aquelas pessoas, né? Para os discípulos e para as multidões. Então, essa característica única de Jesus foi reconhecida por esses discípulos. Irmãos, de verdade, eu como pastor, eu tenho uma missão na terra, uma missão com Cristo, de ser um mestre, um orientador para todos vocês. E a minha satisfação e alegria é ver cada um de vocês espelhando Jesus aonde quer que você vá. Que você realmente, nesse momento que você recebe de Deus a sua provisão, você tenha a atitude de agradecer a Deus por essa provisão, por tudo que Deus faz, tudo que Deus é na sua vida, mas que você não se contente a ficar com isso para você. Que você reparta isso para o máximo de pessoas que você puder tocar e abençoar. Que a graça de Deus, o amor de Deus que inunda a sua vida, ele transborde de uma forma tão poderosa, espiritualmente falando e invisivelmente falando, que ele transborde de uma forma tão poderosa que você reconheça que é impossível guardar isso só para você. Que você precisa, e é uma necessidade do Espírito Santo na sua vida, repartir, compartilhar e tocar o máximo de pessoas que você puder, com esse amor que Deus tem derramado pela sua vida. Nisso, vão reconhecer Jesus em você. Nisso, os olhos serão abertos e veremos o Cristo. Nisso, nós vamos olhar para a vida das pessoas e as pessoas vão olhar para nossas vidas. E Cristo será revelado por essas atitudes de gratidão e de repartir aquilo que Deus tem nos dado tão graciosamente. Por último, irmãos, para não dizer que ficou só aí a história, aqueles homens reconhecem o Cristo e imediatamente eles têm que voltar até Jerusalém e anunciar que o Cristo estava ressurreto. Você tem vivido isso, irmão? Você tem sido impactado pelo amor de Cristo de uma forma que você não consegue ficar parado? Mesmo que isso tenha a ver com você voltar toda a caminhada que você fez ali, cansado, né? Mesmo no cansaço dos dias, nas coisas ruins que temos ouvido, você tem reconhecido a necessidade de sempre estar anunciando o Cristo ressurreto. Você não está guardando para você aquela mensagem poderosa, que é a mensagem de transformação e graça para a vida das pessoas. Você tem vivido isso diariamente, essa motivação em Cristo, Senhor, que o teu reino venha sobre mim e que eu possa, meu Deus, com as minhas limitações, com aquilo que o Senhor tem me dado, eu possa usar isso, essas minhas ferramentas, para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem de ressurreição do teu Filho Jesus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque temos a confiança que Jesus nos resgatou da morte para a vida. Porque temos a esperança e a confirmação pelo Espírito Santo de Deus, que já somos cidadãos do céu, que já temos a eternidade com Cristo. Nós realmente já somos agraciados por Deus em todas as horas. Nós já temos isso, irmãos. A mensagem já nos foi dada. Nós somos as cartas de Cristo para o mundo, segundo o que Paulo fala. Nós já somos a mensagem. Nós não temos uma mensagem, nós somos a mensagem de Jesus para o mundo. Você precisa, irmão, reconhecer a necessidade de conhecer as Escrituras, de colocar em prática essa hospitalidade cristã, esse amor cristão, o acolhimento que Deus nos dá todos os dias e dividir isso com as pessoas. Receber de graça e agradecer a Deus tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, por tudo que o Senhor é em mim. E repartir isso com outras pessoas. E sim, gente, que essa mensagem seja carregada da mensagem de esperança
positiva, aquilo que vai dar um ânimo para a vida das pessoas. O Cristo ressuscitou. E Ele vive e está à direita do Pai. Intercede por nós nas nossas petições. Tudo aquilo que pedimos em nome dEle, Ele vai até o Pai e o Pai nos concede. Porque isso é a missão de Jesus, nos fazer uma ligação direta com Deus. Tudo aquilo que falamos com Deus, pedindo em nome de Jesus, Ele vai realizar. Eu quero renovar aqui o meu pedido de oração e o desejo que eu tenho para você durante essas semanas que estamos vivendo aqui e assim por diante. Que você viva a sua semana de forma diferente. Que você se lembre do que Deus é por você e que existem pessoas aí ao seu redor. E você vai ser usado por Deus e usada para abençoar essas vidas. Orar pelas pessoas, mandar uma mensagem, ligar, saber como você está. E não esperar por ninguém, por nenhum líder da igreja, nem pelo pastor. Você mesmo, irmão. Você mesmo, minha irmã, já pode desempenhar essas ferramentas espirituais que Deus colocou à sua disposição. Reconheça isso. Nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus por essa palavra, mas já também pedindo ao Senhor que te dê a ousadia necessária, esse instigar do Espírito Santo, para que você realize a obra que Deus quer que você realize através da sua vida, tá bom? Vamos fazer essa oração. Deus bondoso, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é tão real, Pai, tão viva e tão necessária para a nossa vida. Eu quero reconhecer em Ti, Deus, que tudo está nas Tuas mãos, tudo está debaixo do Teu controle. E reconhecendo isso, Pai, nós buscamos em Ti na Tua palavra. Meu Deus, nos ajuda a colocar, Senhor, a hospitalidade como uma meta e um hábito diário, Senhor, na nossa vida. Também, Senhor, que aquilo que de graça recebemos, nós também possamos de graça repartir com as pessoas que estão ao nosso redor. E sim, Pai, que em todas as horas a nossa mensagem seja uma mensagem carregada da ressurreição do Teu Filho Jesus. Que seja, Deus, uma mensagem positiva, de ânimo, de esperança para a vida das pessoas. Usa nossas vidas, Pai, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Que toda semana, Pai, o Teu Espírito Santo nos incomode. Nos lembre que existem pessoas precisando, Pai, de uma mensagem, de uma oração, de um compartilhar das Escrituras, de um acolhimento, de um repartir do pão, de compaixão e graça. E que Tu podes usar, Senhor, e nos dispomos a isso, a usar as nossas vidas individualmente e coletivamente. Abençoa a IBE, que Deus faz prosperar, crescer e multiplicar os frutos para a Tua glória. É o que nós te oramos, Senhor, muito confiantes no Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós, irmãos. Que essa mensagem tenha sido uma mensagem de Deus aí para o seu coração também. Amém. Que Deus abençoe.